Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e hoje o nosso tema da aula de hoje será posições relativas entre reta e circunferência no plano cartesiano. Nas aulas anteriores, vocês vêm estudando acerca da geometria analítica na circunferência. E aí vocês já viram alguns conceitos que são primordiais para o estudo analítico da circunferência. E aí nós vamos adentrar agora nas posições relativas entre a reta e a circunferência no plano cartesiano. Então venham comigo. A posição relativa entre uma reta e uma circunferência está associada ao número de pontos que essas duas figuras podem compartilhar entre si. Quando uma reta e uma circunferência são definidas sobre o mesmo plano, podemos analisar as posições que cada uma ocupa em relação à outra. O conjunto dos resultados dessa análise é conhecido como posições relativas entre reta e circunferência. Cada uma dessas posições observadas está relacionada a uma quantidade de pontos partilhados ou não pelas figuras entre si. E aí, dentro dessas posições relativas, nós temos três situações que nós vamos estudar hoje. Então, acompanhe comigo aí os slides e observem bem as figuras e a relação com as definições, tudo bem? Então, acompanhe aí. Consideremos uma circunferência lambda de centro C com os paraordenados AB e um raio de medida R e uma reta R da equação que nós temos a generalização AX mais BY mais C igual a zero. E aí nós vamos ter três situações a estudar nessa aula de hoje. Então acompanhe que a primeira situação, ela não existe ponto comum, a reta R, e a lambda, que é a circunferência. Então nesse caso, dizemos que a reta R e a circunferência lambda são disjuntas. Então acompanhe aí como seria essa situação geometricamente. Então nós temos aí uma circunferência com o centro C e par ordenado AB e uma reta R. Então vocês observem que essa reta R ela tem um distanciamento da circunferência, elas não se tocam. Então nesse caso nós chamamos ela de disjuntas. E aí nós temos também um símbolo para representar esses elementos geometricamente, que é a reta R interceptado pela circunferência lambda é igual ao vazio, ou seja, não vai existir nenhum ponto que a ligue ou tangencie nesse momento. Note que a distância do centro da circunferência e raio, ela tem que ser maior que o raio. Então, observe que nós temos aí na circunferência um centro C. E esse centro ele tem uma medida que vai do centro à borda da circunferência. Mas nós temos uma reta perpendicular que ela vai do centro da circunferência à reta R. E veja que ela é maior que o raio da circunferência. Agora nós vamos ao segundo caso, que é quando existe um único ponto comum na reta R e a circunferência lambda. Então, nesse caso, vamos dizer que a reta R e a circunferência lambda, elas são tangentes entre si. Então, acompanhem comigo na imagem que está sendo proposta pelo slide. Então, observe que nós temos a circunferência de centro AB, e nós temos uma reta que tangencia essa circunferência. Ou seja, ela vai tocar em um dado ponto dessa circunferência. Tudo bem até aqui? Então nós temos também um símbolo para representar geometricamente essa situação. Nós temos a reta R interceptada pela circunferência lambda, que ela terá um ponto T, que será comum à circunferência e à reta. Note ainda que a distância do centro, que é a reta,
ela será igual ao raio. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ao terceiro caso. Observe que existem dois pontos comuns, a reta R e a circunferência lambda. Então, nesse caso, dizemos que a reta R e a circunferência lambda são secantes entre si. Ou seja, quando a gente, na geometria, se refere a essa palavra secante, isso implica dizer que a reta interceptará o elemento. Então, nesse caso, nosso elemento de estudo será a circunferência. Então, observe a imagem geométrica e vocês vão perceber que a reta R intercepta em um dado momento a circunferência lambda. E aí nós vamos ter dois pontos onde ela intercepta essa circunferência, que é o nosso S1 e o nosso S2, conforme a figura. Os símbolos para representar essa figura é a reta R intercepta a circunferência lambda, onde nós temos dois pontos em comum, o S1 e o S2. E aí vale ressaltar ainda que a distância do centro do raio é menor que o raio. Então, observe que ela tem ali, bem ao centro da circunferência, uma pequena mensuração de uma reta, mas ainda assim ela pode ser mensurada. Tudo bem, gente, até aqui? Os pontos de intersecção da reta R com a circunferência lambda, quando existe, são as soluções do sistema. E aí nós temos duas equações para representar isso. Quando nós temos na primeira equação, ax mais by mais c igual a zero. E nós temos ainda a outra equação que vocês já estudaram em situações anteriores, que é a equação geral da distância, né? Que é o quadrado de x menos a mais o quadrado da diferença de y, e b, é igual ao raio ao quadrado. Então, não esqueçam dessas duas equações que nós vamos utilizar nos nossos estudos de hoje. Tudo bem? Para resolvê-lo, basta isolar uma das incógnitas da equação da reta e substituí-la na equação da circunferência. Assim, chegamos a uma equação do segundo grau. E por meio de seu discriminante, ou do estudo do discriminante, podemos saber qual a posição relativa entre a reta e a circunferência lambda. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Quando o meu discriminante for maior que zero, isso implica dizer que existe duas raízes distintas, ou seja, o meu R é secante à circunferência lambda. Ou ainda, nós teremos em dois pontos que essa reta intersectará a circunferência. O outro estudo é em relação discriminante igual a zero. Vai existir uma raiz dupla, ou seja, a minha reta R é tangente à minha circunferência lambda. Ou seja, em um dado momento, vai existir um ponto comum entre a circunferência lambda e a reta R. Um outro ponto é quando o meu discriminante for menor que zero, ou seja, não existirá raízes. Ou ainda, minha reta R é exterior à circunferência lambda, ou seja, elas não terão ponto em comum, será um vazio. Ok, gente? Nosso estudo é esse e agora nós vamos a um exercitando, para a gente aplicar todo esse conhecimento às atividades. Então acompanhe comigo o exercitando que está proposto. Escreva a equação da circunferência lambda, cujo centro é de par ordenado 1 e 3 e que seja tangente à reta R da equação 4x mais 3y menos 38 igual a zero. E agora vamos à solução desse enunciado.
Como R é tangente à lambda, então isso implica dizer que a distância do centro ao raio é igual ao raio. Então, observe aí na figura que nós temos uma circunferência, e nós temos uma reta, e nós temos um ponto T que é comum à circunferência e à reta. Portanto, o raio será igual à distância do centro para a borda até chegar à reta. Então, nós temos uma equação que foi estudada anteriormente, que ela é dada em módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido para a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo, gente? Então, a distância do centro para o R é igual a 4 vezes 1 mais 3 vezes 3 menos 38. Tudo tirado lá da equação, observem, tá? Veja as substituições das incógnitas e dos valores que nós temos da equação do nosso enunciado. Dividido por raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, quando você operacionalizar toda essa estratégia de matemática que está descrita nessa distância, nós teremos o valor igual a 5. Tudo bem, gente? Ou seja, a equação procurada, ela é x menos 1 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado, igual a 25. E esse 25 é a distância que é o nosso raio. Tudo bem, gente? Pessoal, hoje nós estudamos sobre essas relações que há entre a reta e a circunferência. Peço a vocês que estudem um pouco mais, aprofundem, procure explicações mais detalhadas com o seu professor e acesse a plataforma Eduque, reveja essa aula, faça as atividades complementares que vocês sairão bem aí na nossa matemática. Um abraço e até a próxima.